Bom, então nós retornamos a falar sobre esse cristão aqui, linha dura, que para ele o cristianismo é uma representação, né? Ele, na verdade, ele se torna o Satã. O cristão linha dura, para mim, ele é o Satã. Satã é uma palavra para adversário. Então ele é o adversário, porque Jesus nos fala que o adversário é o acusador do outro, né? Então esse linha dura, ele é o acusador. E ele vive uma representação. Então, dentro daquilo que eu falei da psicologia, que é o mecanismo de defesa de projeção, você projeta no outro aquilo que você é. Que no fim o cara está cheio de enganos, de erro, ele é pior do que o outro que nem acredita em Deus. Eu já vi gente que não crê em Deus, que é muito mais decente que muito cristão desse tipo aqui. E, no entanto, ele vai continuar sendo o cristianismo não uma representação, mas sim um modo de viver, né? Ele não é uma peça teatral, ele não é representação para o mundo ao redor. Então nós temos que aprender com Jesus, e aprender vai implicar em nós crescermos em Cristo. Vai implicar, portanto, nesse progresso em uma direção que seria uma direção ideal, que seria nosso relacionamento com Jesus e com Deus. Então, a perfeição para a qual Cristo ordena que os homens avancem é um ideal. É um ideal. Não é um peso, não é um fardo, é um ideal. Então, esses cristãos, no caso, super exigentes de certos ciclos religiosos, eles gostariam de impor a perfeição do 100%. Sendo que eles mesmos não são perfeitos, né? Como se fosse um conjunto de regras. Então você tem que obedecer essa regrinha aqui, então você é perfeito. E essas regras, elas serão imediatamente executadas, né? Ao invés de considerar o ideal de ser perseguido, de ser buscado, algo dessa maneira, no crescimento, no progresso, no firme progresso no relacionamento, não. Ele quer colocar regras para a pessoa poder seguir. E se você estiver fora dessa regra, você então está escorraçado, você é um bastardo, apesar de um outro autor, o Philip Yancey, fala de um colega dele, que diz que todos nós somos bastardos, né? E é verdade, porque nós somos bastardos, porque nós fomos aceitos na família de Deus e nós somos adotados. Então, o outro não pode achar que o outro é bastardo porque ele não cumpre as regras que são colocadas pelos homens, né? Então, ele pretende, então, cortar o caminho, achando que cumprindo essas regras ele se atinge a Deus, e vai satisfazer antecipadamente o seu pensamento, o seu desejo, muito menos cuidadoso, porque ele desprepara, ele desespera, ele atrapalha aquele que tem um coração honesto diante de Deus, um coração humilde. Então ele, com essa questão de exigir as regras, impor, né? Impor a perfeição ao outro, ele vai mesmo destruir aquilo que Jesus diz, vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, que nós lemos na semana passada. E esse texto que ele fala, que eu citei agora há pouco, dizendo que vocês andam o mundo para fazer um prosélito, um convertido, e vocês tornam essa pessoa 2 vezes filha do diabo. Com tanta regra que é colocado em cima dessa pessoa. Bom, então essa distorção da verdade cristã por esse suposto santo, né? Esse crente santo, cristão santo, não poderia de forma nenhuma partir de Jesus Cristo, que disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Né? Jesus Cristo disse isso, e ele não vai impor para você a perfeição do 100%. Né? E até Paulo também diz, né, o discípulo que, no caso, abriu o cristianismo ao mundo, né? Ele declarou, depois de muitos anos de experiência que ele tinha no relacionamento dele com Deus, do que ele passou também, ele vai declarar que, lá em Filipenses 3,12, ele diz o seguinte: avanço para o alvo, não como se eu já tivesse atingido, alcançado, ou como se fosse já perfeito. Então, se Paulo, que é Paulo, dizia isso, que ele não era perfeito, imagina então, e nós vimos, né? Nós estamos vendo aí, quem está estudando aí o Gênesis, nós estamos em Gênesis ainda, imagina o resto, né? Que aqueles que foram chamados por Deus, que Deus falava com eles ali no pé do ouvido ali, Moisés também, Deus falava com ele face a face, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, e todos eles não eram perfeitos. Você viu como é que eles eram,
né? Mas é que Deus é misericordioso, né? Então, mas mesmo para as pessoas que não foram levadas até esse desespero pelo cristianismo de 100%, essa fantasia de perfeição, ela pode permanecer na mente dessas pessoas como se fosse um Deus. Né? Então, Deus exige de mim que eu seja perfeito. Deus não está exigindo nada. Deus não está nem aí se você é perfeito ou não é perfeito, porque Ele sabe que você não vai atingir a perfeição nunca, e que você não vai ser perfeito. Mas ela vai continuar com esse entendimento, né? Mesmo aquela que não é desesperada pela imposição do outro que se julga mais santo do que ela. Não, é uma pessoa que é tranquila aqui, mas ela também tem essa fantasia de perfeição de que Deus é exigindo dela na sua mente. Então trata-se de uma fantasia, e essa fantasia ela produz uma frustração e uma paralisia. Né? Porque o verdadeiro ideal, ele vai estimular, ele vai incentivar e ele vai produzir a semelhança com Jesus. Mas esse ideal que é a perfeição, Jesus está falando aqui, que a gente não sabe ainda, vou explicar para vocês, de que nós então temos que seguir, e não essa fantasia que vai produzir uma paralisia, uma frustração na vida dessa pessoa. Então, se cremos em Deus, temos então que naturalmente crer que Ele é perfeito. Bom, Ele é perfeito. Mas de modo, olha só, interessante, vamos lá, mas de modo algum podemos pensar que Ele não possa estar também interessado em algo mais baixo que a perfeição. Se isso acontecesse, se Ele não tivesse interessado por isso aí, a raça humana estaria em má situação. Nós estaríamos todos na bacia das almas, destruídos. Então, mas de modo algum podemos pensar que Ele não possa estar também interessado no Geraldo que não é perfeito, em você que não é perfeito. Ele sempre pensa, né? Então, os cristãos podiam, com razão, quem quer que seja a pessoa no caso, achar que a ambição, essa ambição que eu estou colocando aqui entre aspas, de Deus é possuir o amor e a lealdade completa de seus filhos. Mas imaginar que Ele não lhes dará atenção enquanto não estiverem prontos para lhe dedicar uma devoção perfeita, é apenas uma outra manifestação do conceito de Deus do 100%. Voltando, eles podem pensar com razão que a ambição de Deus é possuir o amor e a lealdade completa dos seus filhos. Tudo bem, sem impor nada, sem exigir, porque Ele nunca exigiu. Você faz se você quiser. Mas essa pessoa, esse cristão, quem quer que seja, imaginar que Ele não lhes dará atenção enquanto não estiverem prontos para lhe dedicar uma devoção perfeita, é apenas uma outra manifestação do conceito do Deus do 100%. Não, Deus não vai me atender, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me ouve, porque eu não sou 100%. Isso aí eu ouvi muitas vezes, né? Eu vou esperar ser bonzinho, ser 100%, eu não posso agora porque minha vida é toda perdida e Deus não vai aceitar. Que nada não, é disso que Ele gosta, é justamente dessa maneira que Ele gosta. Não é da maneira que as pessoas dizem que tem que você impor uma ordem, uma lei, um mandamento, um fardo sobre você que Ele vai te amar. Não, Ele te ama como você é mesmo, agora, nesse momento aí. Picareta, como eu sou também, Ele nos ama, né? Então, qual vai ser o cristão, sem contar aqueles que são muito convencidos e autocomplacentes, no caso, né? De dizer, eu não minto, eu nunca menti. Né? E não, eu amo mesmo a Deus e acabou. Então, sem contar isso aí, né, que seria capaz de dizer que já está inteiramente submisso e convertido ao amor de Deus. E nós sabemos muito bem, infelizmente, que muitos desses que dizem isso aí são os piores cristãos que nós temos revelado dentro das igrejas. Né? Bom, porque você não pode negar, no caso disso aqui, né? Que Deus não te aceita se você não tiver 100%, na história do filho pródigo. Porque ali seria você e seria Deus, no caso, o filho pródigo. E o pai, que seria Deus, está te esperando. E estava todo dia te esperando. E quando você vem todo acabado, todo estrupiado, todo zoado, ele corre para você e te abraça.
e muda a sua história. Então você não pode negar tudo isso aqui, que Deus seja o Deus do 100%, que Ele só vai te amar se você também for 100% igual a Ele, não é isso? Que Ele vai te amar. Não, não. Ele correu e abraçou o filho que estava vindo destruído. Então Deus, Ele é verdadeiramente a perfeição absoluta, sem sombra de dúvidas. Mas Ele não é um perfeccionista. E 100% não é Deus, é um falso Deus. Então, voltando aqui para o texto de Mateus, ele está dentro de um bloco imenso, uma perícope imensa, do capítulo 5 ao capítulo 7, e ele vai tirar, o contexto. O contexto aqui é esse. Qual é o contexto da perfeição? É o contexto do amor, é do ágape, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu te dou um outro ensino, eu te mostro uma outra instrução para que você possa seguir. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Não, porque Deus só ama aquele que é 100% perfeito. Não. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre os justos e injustos. Se Ele faz isso para você que é bom e faz também isso para o que é mal, como é que Ele pode exigir de você que você seja 100%? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Amar a minha esposa, meus filhos, meus amigos é muito bom. É lógico que nós não estamos cumprindo isso, principalmente hoje. E principalmente aqui no Brasil. De amar os nossos inimigos, amar o outro, né? É difícil para nós. Nós já conversamos sobre isso, é difícil. Como dizem os italianos, é difficile. Non é facile. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Publicano é o pessoal que cobrava impostos do povo de Israel, né? Nós temos um publicano famoso que é o Zaqueu. Eles também faziam isso. E eram julgados pelos saduceus e os fariseus, como também pelo esse crente aqui, linha dura, de serem uma raça de bastardos. E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também isso? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Bom, aqui está o negócio aqui, né? O negócio está aqui porque é isso. Você amar, essa é a perfeição que nós temos que buscar. Então você ame o seu inimigo. Você esteja junto com ele, né? Esse adjetivo aqui que Jesus fala aqui, que é perfeito aqui, é teleios, né? Então ele vem de telos, que é o fim. Mas no princípio o telos, ele é derivado de uma raiz tel, que significa virar em derredor, né? Voltar. Vai ser o fim, vai ser o alvo. Esse é o alvo completo. E depois ele vai sendo mudado, vai ser uma realidade. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, sede perfeitos, né? Então você está usando aqui, e só tem esse texto aqui em Mateus, Pai Celestial é perfeito, né? À luz desse contexto, então, nós vamos tratar dessa maneira aqui, entender no contexto, nesse bloco aqui do 43 ao 48, não é perfeição total, não é isso? Não é perfeição. É um mandamento ou, assim, seja, uma instrução num sentido de você ser compassivo, né? De você amar os amigos e os inimigos. E você também servir a Deus com o coração não dividido. Ou pode também ser assim, ó, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue a Jesus. Isso é ser perfeito. Não é a perfeição do homem que é colocada como jugo sobre nós, que nós temos que cumprir regras que foram colocadas por homens, que não foi colocada por Deus, para que Deus te aceite. É tudo balela, tudo mentira. E aqui está que você então tem que amar, né? E nós ainda nem aprendemos o que é o amor ainda, nem sabemos o que é amor. Nós só falamos de boca para fora. E nós não entendemos, não compreendemos. Se você amar o seu próximo, a sua família, seu colega, tudo bem, eu quero ver você amar o inimigo. Como Jesus chegou aí e falou, quando os caras estavam metendo prego nele lá, crucificando, ele disse, eu perdoo porque eles não sabem o que fazem. E por 2 vezes, depois que ele também levantado na cruz, ele falou assim, eu perdoa. Cara, a gente não sabe. Não vem dizer para mim que você ama a Deus. Você nem sabe o que é amor. Só para começar, o amor no grego são 4 palavras que exige. E a principal, que é a perfeição, é o ágape, que nós não temos. Se você, e aí o texto de Jesus fala, se você não ama
a pessoa que você está vendo, como é que você pode dizer que você ama a Deus? Ah, mas eu amo, você ama a sua família ali, você ama seus coleguinhas da igreja. Isso você ama. Mas a Deus? Então para um pouquinho e raciocina. Primeiro, se você achar que você é perfeito, você não é. Eu também não sou. Depois você dizer que você, no caso até usando aqui o texto passado, mente, e você mente, então você está por fora e você não tem autoridade de impor a ninguém nenhum tipo de fardo. E depois, amar a Deus, você não sabe o que é o amor? Tem uma música, você não sabe amar, meu bem, não sabe o que é amor, nunca chorou, nunca sofreu e quer saber mais que eu? Amar a Deus, amar o seu próximo. Os dois grandes mandamentos, tá tudo, depende da lei e os profetas. Então, se você se sente pressionado, tanto por outro, como pela sua mente, de que você tem que ser perfeito para ser aceito por Deus, você está completamente enganado. Esse é um Deus falso, entre muitos deuses falsos que estão dentro da igreja evangélica, e principalmente evangélica, e também católica também. Está cheio de Deus falso ali, que eles estão adorando e cantando para ele, sem ser o Deus verdadeiro, porque não sabem quem é Deus, porque não lê a Bíblia, e quando lê a Bíblia, a interpretação é totalmente errada. Aqui sempre disseram, não, a perfeição você tem que fazer isso para ser perfeito, você não pode fazer isso. O que é isso? Não é isso que está dizendo. A perfeição é você ser que nem seu Pai Celeste, que faz o sol e a chuva resplandecer e descer sobre justos e injustos, bons e maus. Ama. É difícil, é difícil para mim também. Tem gente que eu quero matar, quero enforcar, quero esganar, eu quero fazer que nem índio, escalpelar, quero fazer que nem antigamente arrancar o couro da pessoa fora. Isso é amor? Não. E como é que eu posso então? Eu estou aqui por misericórdia, eu não tenho moral nenhuma para falar para vocês, estou apenas aqui te mostrando algumas coisinhas. E se você quiser acreditar, acredite, se você não quiser, eu não posso fazer nada. Eu procuro ir crescendo cada vez mais nessa projeção, não do cristão aqui, linha dura, não, na projeção de Deus. Eu jamais vou ser que nem Deus, nós nunca vamos ser que nem Ele, nunca vamos alcançar 100% de perfeição que Ele é, mas o Deus de 100% que nós tentemos servir e está na nossa mente, não é Deus. Volto a dizer, eu vou repetir os dois textos para que você possa ir ruminando. Sabe o que é ruminar, né? Como um boi faz. Pega o capim, come, vomita tudo e come de novo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a lei. Dura. É o cristão, linha dura. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não é a separação, nós e eles. Não, ama também a nós e a eles também. E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai, assim você vai ser filho do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sedes vós perfeitos no amor, na graça, na misericórdia, na bondade, como perfeito não é isso? O Pai Celeste. E, voltando aqui para o capítulo 11, nós temos... E ele vai aqui, a chamada dele, do discípulo, ele vai dar graças a Deus. Olha só, vamos ver do 25 até então 30. Porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi no teu agrado. Tem que buscar aqui, ó, para poder entender. Tudo me foi entregue para o meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meu fardo é leve.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe o seu dia. Deus guarde a sua casa, guarde a sua vida, da sua família nesse momento tão difícil. Deus tenha compaixão e misericórdia das pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Que Deus dê olhos abertos a essas pessoas que negam isso. Dessas pessoas que estão negacionistas, que estão fazendo desse país o que está acontecendo, essa porcaria que está acontecendo. Deus tenha compaixão. Deus abençoe, te enche o seu coração de alegria, que você possa levar o fardo dele, o jugo dele, que é manso, suave, e que você possa entender que ele não exige que você seja perfeito naquilo que você acha e naquilo que os homens estão te impondo, mas perfeito no coração, no amor, como é perfeito nosso Pai. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, dê uma boa semana de paz e que você seja abençoado com as bênçãos do alto e as bênçãos da terra também, em nome de Jesus Cristo. Amém.